quem está chegando. Terei aqui 3 telas, a tela ao vivo do Teams, que vai ficar gravada depois. Tenho a tela do Instagram, que é a live, e tenho a tela do YouTube, que depois essa aula, que é ao vivo, vai ser disponibilizada para todo mundo. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Retucci, professor de Direito Processual Penal. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula ao vivo de recursos no processo penal. Bom, para os alunos, meus alunos do 9º semestre que vieram em todas as aulas, talvez essa aula soe como uma revisão. E de fato é um pouco de revisão, mas uma revisão um pouco mais acelerada, um pouco mais dinâmica dos diversos conceitos que já falamos do recurso em sentido estrito e da apelação. Mas eu sei que tiveram muitos alunos que não conseguiram vir em aula, eis aqui a sua chance de recuperar a matéria, tá bom? Boa noite, Kleber. Boa noite, Sebastião. O direito processual penal, ele tem 2 recursos principais. Esses 2 recursos principais se chamam recurso de apelação e o recurso em sentido estrito. Recurso de apelação e o recurso em sentido estrito. Recurso de apelação e recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito você vai encontrar lá no seu artigo 581. 581 e seguintes é o chamado RESE. RESE, recurso em sentido estrito. Ao passo que o recurso de apelação, que com certeza disparado é o mais conhecido, mais famoso, inclusive você tem outros ramos do direito, como civil, por exemplo, você tem o recurso chamado de apelação. O recurso de apelação está no artigo 593. Artigo 593 e seguintes do seu Código de Processo Penal. Então, você pode já abrir o seu Código de Processo Penal e transitar entre esses dispositivos, que é o que vamos estudar. Tudo bem? Antes de falarmos especificamente de cada um dos recursos, RESE e o recurso de apelação, eu quero dizer para vocês um pouco sobre a teoria geral dos recursos. Lembrem-se que a teoria geral do recurso é aquela parte do direito processual penal que vai falar, que vai estudar os recursos de modo geral. Os recursos de modo geral. Então ele vai explicar os efeitos dos recursos, ele vai explicar como é que se processa o recurso, a interposição do recurso. E para saber mais sobre a teoria geral do recurso, você deve consultar os seus artigos 574 a 580, 574 ao 580. Trata-se da parte chamada de teoria geral do recurso. Muito bem, sobre a teoria geral do recurso, sobre especificamente o RESE e a apelação, algumas observações devem ser feitas. A primeira é que RESE e apelação são recursos interpostos na primeira instância. Anote isso, recurso interposto na primeira instância. Tanto a apelação quanto o RESE só podem ser entregues, só podem ser interpostos na primeira instância. Na primeira instância significa para o juiz de primeira instância. Você nunca vai entregar um RESE ou uma apelação direto no tribunal. Você nunca vai interpor o recurso para o desembargador, para o ministro dos tribunais superiores. Ele é sempre para o juízo de primeira instância. E qual juízo de primeira instância? Você se pergunta. Qual juízo de primeira instância? Você se pergunta, qual juízo de primeira instância você se pergunta? Para o juízo que prolatou a decisão. Então, RESE e apelação são entregues para o juízo de primeira instância, o mesmo que prolatou a decisão. Boa noite, pessoal do Instagram. Estou vendo que o pessoal está entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal,
cometi uma gafe, hein? Não estava gravando o comecinho da nossa aula de Direito Processual Penal pelo Teams, tá? Não estava gravando. Vou começar a gravar agora. Pessoal, vai chegando aí, quem tá chegando vai dando uma curtida no Instagram, por favor. YouTube vai dando uma curtida, porque isso vai dizer que o meu conteúdo é relevante para a rede e mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se você acha importante, curte aí, por favor. Então, gravando agora, o recurso em sentido estrito e a apelação, que é o tema da nossa aula, apelação e recurso em sentido estrito, que estão aí nos artigos 584 e seguintes do Código de Processo, 581 e seguintes do Código de Processo Penal, 581 e seguintes do Código de Processo Penal, tanto o rese quanto a apelação são recursos que devem ser interpostos na primeira instância, para o juiz de primeira instância que prolatou a decisão. Significa que o juiz que decidiu contra a sua demanda, que te tornou então sucumbente, o juízo de primeira instância que decidiu contra aquilo que você queria, é para ele que você entrega o rese, é para ele que você entrega a apelação. Cuidado, eu estou falando de petição de interposição. Tanto o rese quanto a apelação, eles se processam da seguinte forma: primeiro você entrega a chamada petição de interposição, que é entregando para o juízo, dizendo para ele que você deseja reformar aquela decisão. A petição de interposição, que é a primeira parte do recurso, tanto em sentido estrito quanto do recurso de apelação. E depois de ser aceito, depois de ser recebido pelo juízo de primeira instância, depois dele fazer o chamado juízo de prelibação, que é o juízo de admissibilidade desta peça recursal, aí então o juiz de primeira instância vai te intimar para entregar as chamadas razões, que são as fundamentações do porquê você quer recorrer. Calma, vamos com calma. Então, olha só. Tanto o rese quanto a apelação, eles se entregam, eles se processam em duas peças apartadas. A primeira peça é a chamada peça de interposição ou petição de interposição, recurso de interposição. Nesta primeira peça, o advogado ou o Ministério Público, a depender da parte em que ele esteja, vai apenas dizer no prazo legal que deseja recorrer da decisão do juiz. Essa é a chamada petição de interposição. Esse é o chamado recurso de interposição. Tudo bem? Pronto. Entregou para o juízo de primeira instância, o juízo de primeira instância vai fazer o juízo de prelibação. Prelibação com P de pai. Prelibação. Juízo de prelibação é o juízo de admissibilidade. Ele vai ver se ele recebe ou não, se todos os fundamentos objetivos e subjetivos para receber este recurso estão presentes. Como, por exemplo, tempestividade, como, por exemplo, interesse recursal. Interesse recursal é se você é sucumbente. Se você é sucumbente, se você perdeu aquela ação de alguma maneira, se você então teve um prejuízo na decisão da ação, você é sucumbente e tem então, abre-se aí o seu interesse recursal. O juízo de primeira instância vai fazer esse primeiro juízo de prelibação, de admissibilidade. A partir do momento que ele recebe, esta petição de interposição, esse recurso de interposição, ele então intima a parte que recorreu, o chamado recorrente, no caso da apelação, o chamado apelante, para entregar as razões. E o que são as razões? As razões, sim, são a fundamentação do motivo pelo qual você deseja recorrer. Significa que as razões recursais, estas sim têm que vir fundamentadas no direito material, no direito processual. É esta que você faz dos pedidos, essa que você faz a fundamentação, é esta a razão que você escreve com mais profundidade. Pessoal do chat, pessoal do Instagram, por gentileza, me escrevam aí se estão me entendendo, se está num ritmo adequado, se
se eu posso continuar nesse ritmo, porque é muito novo para todo mundo e muitas vezes eu também acabo não sabendo o ritmo de vocês, tá bom? Falem aí para mim. Qual é o prazo para a interposição desses recursos, rese e apelação? O prazo para a interposição, não se engane. O prazo para a interposição do rese e da apelação é de 5 dias. 5 dias para os dois recursos. 5 dias para os dois recursos. Tudo bem? 5 dias para os dois recursos. 5 dias para os dois recursos. No rese, você anota o artigo 586, que é o artigo que fala do prazo da interposição em 5 dias. No rese, você anote aí, 5 dias é o prazo para a interposição do rese, artigo 586. Na apelação, o 593 caput. 593 caput é o que vai falar dos 5 dias. Tudo bem? Agora, existe uma diferença no prazo para as razões recursais. Então, eu disse para você que primeiro você entrega a petição de interposição, que é o recurso de interposição, a primeira peça em 5 dias, rese e apelação. Depois de recebido esse recurso, o juiz vai fazer o juízo de prelibação, vai analisar a admissibilidade recursal e, reconhecendo a admissibilidade recursal, ele vai intimar o recorrente ou apelante para entregar as suas razões. Estão me acompanhando? Legal. Qual que é o prazo para entregar as razões? As razões no rese são de 2 dias, apelação 8 dias. Então, apelação 8 dias e rese, apelação rese, as razões de 2 dias, tudo bem? Rese 2 dias. Onde que está escrito o prazo para entregar as razões no rese em 2 dias? Você vai achar lá no artigo 588 do rese. 588 para o rese. 588, Código de Processo Penal. O prazo é de 2 dias para as razões, tudo bem? O prazo é de 2 dias para as razões. E na apelação, o prazo de 8 dias, você encontrará no artigo 600. Você encontrará no artigo 600. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre o processamento do rese e da apelação é que eles são processados em 2 peças apartadas, a de interposição e a de razões, e cada uma delas tem um prazo apartado. Tudo bem? O efeito devolutivo é o efeito presente em todos os recursos. Efeito devolutivo, não regressivo. O efeito devolutivo é o efeito presente em todos os recursos. Veja, se eu não tivesse o efeito devolutivo nos recursos, não haveria de existir um recurso, porque a ideia é devolver ao tribunal a possibilidade de atacar, de reformar aquela matéria impugnada. Então, o efeito devolutivo existe tanto na apelação quanto no rese, tudo bem? Assim como em todos os outros recursos. Agora, a apelação e o rese, eles têm cada um deles um efeito muito próprio, muito peculiar, que não é visto na maioria dos demais recursos. Então, é importante que você saiba quais são os efeitos especiais da apelação e do rese que fazem parte deles e em um ou outro recurso, tudo bem? Mas então, uma forma de diferenciar rese e apelação é o seguinte: a apelação, ela possui o efeito suspensivo. O efeito suspensivo. A apelação possui o efeito suspensivo. A apelação possui o efeito suspensivo. O que quer dizer o efeito suspensivo, meus caros? É que a matéria impugnada pela apelação tem a capacidade de suspender a eficácia da decisão. Quando você ingressa com uma apelação, significa que você suspende os efeitos da decisão. Essa é a regra da
apelação. Agora, e o rese? O rese, ele tem o efeito regressivo. O rese tem o efeito regressivo. E o que significa o efeito regressivo do rese? Lembra que eu disse para vocês que o rese é interposto contra o juízo de primeira instância que prolatou a decisão? Quer dizer, o juiz, ele decidiu e o rese vem para ele. O efeito regressivo significa que o juiz que decidiu a matéria, ele pode rever as suas decisões. Ele pode rever as suas decisões. O juízo que decidiu e teve interposto contra ele o rese pode rever a sua decisão. Se trata do chamado efeito regressivo. Então, é muito importante que você saiba que a apelação tem, via de regra, efeito suspensivo e o rese tem o efeito regressivo. Onde que está o efeito regressivo do rese? Artigo 589. Artigo 589 do Código de Processo Penal. E onde que está o efeito suspensivo da apelação? Onde que está a fundamentação para o efeito suspensivo da apelação? Artigo 597. Artigo 597. Mas cuidado, a apelação tem efeito suspensivo em regra. Os artigos, o próprio artigo 597 e os subsequentes, eles vão trazer algumas exceções para o efeito suspensivo da apelação. Tudo bem, o que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu os prazos do rese e da apelação. Aprendemos que para a petição de interposição do rese e da apelação, eles têm o mesmo prazo de 5 dias. A apelação, porém, para as razões, tem um efeito de 8 dias, tem um prazo de 8 dias, e o rese tem um prazo de 2 dias. Tudo bem? E depois aprendemos sobre os efeitos desses recursos. Dissemos que o efeito devolutivo, ele faz parte de todos os recursos, inclusive da apelação e do rese. Porém, o efeito regressivo, ele está no rese e não na apelação, e o efeito suspensivo, ele está na apelação, via de regra, e não no rese. Ok? Deem ok aí no chat, por favor, se tem... Tudo bem, minha gente? Tranquilos? Tranquilos? Bom, depois que a apelação ou o rese foram entregues ao juízo de primeira instância e ele abriu prazo para contrarrazões, o que ele faz? Ele intima a parte contrária para entregar as contrarrazões. Ele intima a parte contrária para entregar as contrarrazões. Qual o prazo das contrarrazões? O mesmo prazo das razões. Então, na apelação, 8 e no rese, 2 dias, tudo bem? E no rese, 2 dias. Entregando a petição as contrarrazões, o juízo de primeira instância vai juntar tudo e vai encaminhar isto à segunda instância. No caso do rese, claro, se ele não se retratou, porque tem o efeito regressivo. Se ele não se retratou, ele encaminha para a segunda instância, tudo bem? Encaminhando para a segunda instância, lá o tribunal fará o chamado juízo de prelibação novamente. Novamente o tribunal vai analisar os pressupostos recursais. Mais uma vez o tribunal vai analisar os pressupostos recursais. Por quê? Porque a análise da admissibilidade feita pelo juízo de primeira instância não vincula a segunda instância. Só faltava essa, né? Só faltava essa, o poste começar a mijar no cachorro, né? Não dá para fazer isso. Então o que acontece? O juízo, os tribunais, o relator, que é designado, ele faz a análise da admissibilidade novamente. E quando ele faz essa análise da admissibilidade, ele recebe no tribunal este recurso. Qual que é o nome deste recebimento no tribunal do recurso? O nome é conhece da ação, ou melhor, conhece do recurso. Então, o tribunal conhece do recurso. Você vai ler nas ementas assim: este tribunal conhece do recurso, mas não dá provimento.
O que significa? Ele recebeu em segunda instância, os juízos de admissibilidade estavam ok, porém o mérito ele negou. Quando ele fala conheço e dou provimento, significa que eu recebi na segunda instância e eu concordei com o recorrente. Então o tribunal conhece disso. Depois que o tribunal conhece, aí sim ele vai fazer o juízo do mérito. Vai fazer o juízo do mérito, que é o juízo de mérito, chamado juízo de delibação. Delibação, tudo bem? O juízo de delibação no tribunal, tanto no rese quanto na apelação, é feita sempre em maioria de votos, tá? É feita sempre em maioria de votos, não é um desembargador que decide, é a maioria dos desembargadores daquela Câmara ou daquela sessão ou mesmo do plenário, tudo bem? Via de regra, para tribunais estaduais, seriam 3 desembargadores que vão decidir, tudo bem? Sobre o processamento destes recursos no tribunal, você vai ler os artigos 609 ao 618. 609 ao 618, ele vai fazer uma complementação da forma em que se processa estes recursos nas instâncias superiores. Tudo bem? Tudo bem? Até lá.